Já passou das 9 da noite do domingo, você ouve a vinhetinha do Fantástico e nem começou a fazer a apresentação gigantesca que tem que entregar na terça. E o pior é que você sabe que tem que se preparar, mas a sua vontade é zero. Só de pensar em estudar, seu cérebro... Mas e se eu te disser que existe um método de estudo que eu venho utilizando há anos para forçar meu cérebro a estudar? E ele funciona até quando eu tô morto de cansaço e a minha vontade de estudar tá menor que a nota do Brasil no PISA. Eu chamei ele de método das camadas. E ele funciona justamente porque trabalha a favor da sua preguiça. É uma das técnicas mais úteis que eu uso na minha vida. Qualquer pessoa pode aproveitar isso, inclusive você que tá procrastinando para estudar assistindo esse vídeo. Mas antes de eu te mostrar como funciona, você precisa entender por que seu cérebro foge dos estudos. Aí sim, o método das camadas vai fazer todo o sentido. Tem um motivo muito simples pelo qual você não se sente sobrecarregado colocando tênis e roupa de academia e dando 10 passos na sua casa. Agora, só de pensar na ideia de correr uma maratona, você já tá sobrecarregado. Mesmo que andar um pouquinho, trocar de roupa e colocar o tênis de corrida sejam os primeiros passos para se correr uma maratona. Mas por que isso acontece? Não é porque você é preguiçoso ou incapaz, é porque seu cérebro, na verdade, ele é muito espertinho. O seu cérebro é tipo o Julius, só que ao invés de dinheiro, ele é econômico com energia. Tá constantemente calculando quanto isso vai me custar, quanto eu vou ter que gastar pra fazer isso aqui. E olha, ele tem bons motivos pra ser assim. O seu cérebro consome 20% de toda a energia do seu corpo, mesmo quando você tá paradão assistindo Netflix ou rolando seu feedzinho do Instagram. É por isso que toda vez que você pensa, eu vou estudar, seu cérebro já tá fazendo as contas. Espera aí, esforço mental, concentração, organizar informações. Pô, meu irmão, mas que trabalheira. Melhor a gente ver mais um episódio de Friends. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que esclarecer um ponto aqui. É claro que ele pensa assim, porque estudar é uma atividade difícil. Eu sei que vai ter gente que vai ficar nervosa com isso aqui, mas ver videoaula não é estudar. Videoaula é consumir conteúdo. É o início do estudo. Pode até te dar vontade de aprender mais sobre o assunto, mas não é estudar. Estudar de verdade é quando você pega aquela informação toda e organiza na sua cabeça. Lê, escreve, pensa sobre aquilo e conecta com o que você já sabe. Cria um sentido para as coisas e consegue explicar depois com as suas próprias palavras. Então é lógico que estudar é difícil e tem que ser difícil, porque você tem que mostrar para o seu cérebro que o que você está consumindo é importante. Para vocês terem uma ideia, estudar é uma das tarefas que mais consome energia do seu cérebro. E é exatamente por isso que ele não quer fazer. Quando a gente fala sobre estudar, uma das etapas do estudo que mais consome energia do seu cérebro, e é justamente por isso que ele não quer fazer, é organizar as informações. E essa é uma parte crucial para formar memórias e desenvolver a sua compreensão de um determinado assunto. Eu quero que você imagine o seguinte, tá? Aprender é como organizar um monte de roupa dentro de gavetas. Cada informação nova que chega na sua cabeça é uma nova peça de roupas. Cada gaveta é uma categoria onde você guarda as informações parecidas e semelhantes que se conectam. Então, quando você já tem as gavetas organizadas, é muito tranquilo. Essa é a gaveta de camisetas, pum, camiseta aqui. Essa gaveta de meias, meia aqui, de cuecas aqui. Pô, parece muito fácil, né? Mas então o que faz nosso cérebro ficar sobrecarregado com a ideia de estudar? O problema é, quando você tá aprendendo algo novo, você não tem gaveta nenhuma. Você nem sabe quantas gavetas você vai precisar. Se você vai precisar de um potinho plástico no meio de uma gaveta para colocar umas coisinhas específicas ali dentro. Ou seja, agora, ao invés de o seu cérebro pegar uma informação nova, observar e se perguntar em qual gaveta isso aqui se encaixa, ele tem que fazer umas 300 perguntas diferentes. De quantas gavetas eu preciso? Qual tipo de gaveta eu devo utilizar? Eu vou agrupar isso aqui por cores diferentes ou por tecidos diferentes? Ou então por formatos de camisetas diferentes, ou então por peças de roupas diferentes. Que tipo de informação pode ficar na mesma gaveta? E se de repente vai uma informação nova e tudo que eu organizei estava errado e eu preciso reorganizar tudo de novo? E é exatamente esse monte de coisa que cria a sensação pro seu cérebro de não quero estudar. Agora dá pra entender por que começar a estudar um assunto novo é tão cansativo. Seu cérebro gasta muita energia pra tentar entender o que você tá consumindo, comparar com o que você já sabe e decidir onde vai colocar essa informação. Tentar fazer esses três ao mesmo tempo é a receita pra sobrecarga mental. E tem mais uma coisinha que atrapalha você e seus estudos, que é o mundo moderno. Você vive num bombardeio constante de estímulos. É Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, notificações explodindo o tempo todo. É tanto estímulo e prazer instantâneo que as recompensas futuras, tipo entender um conceito difícil depois de meia hora estudando ou ler 300 páginas no dia, virou algo chato. Por que você querer fazer isso, você pode ter prazer instantâneo dando um scrollzinho no feed. A gente foi programado para ir atrás de recompensas. Só que milênios atrás, a gente tinha que batalhar, caçar, correr para conseguir alguma coisa. Hoje você tem recompensa infinita na palma da sua mão sem esforço nenhum. Isso deixa a nossa resiliência mental, nossa vontade e capacidade de fazer coisas pouco estimulantes muito fraca. E para combater essa baixa vontade, a gente precisa do que a ciência chama de motivação. Sem um motivo claro para você agir, você não vai conseguir estudar ou fazer qualquer comportamento que não seja consumir coisas rápidas e ter recompensas imediatas. Mas então, com tudo isso jogando contra, como que a gente consegue estudar mesmo sem vontade? A
Assim como o Shrek falou que ogros têm camadas, o conhecimento também tem camadas. Por isso que eu vou te ensinar o método das camadas, ou método da cebola, ou não sei, põe nos comentários aí uma sugestão sua pro nome desse método, que eu não consegui pensar em nada melhor do que isso. Esse método funciona muito melhor do que você ficar se martirizando tentando entender tudo de uma vez. Eu sei que isso vai te ajudar a tornar o ato de estudar algo muito mais fácil, principalmente nos dias que você precisa, mas tá sem vontade nenhuma. Então como que funciona esse método carequinha lindo? A ideia é muito simples. Ao invés de tentar aprender tudo de uma vez, você vai criando camadas de conhecimento. Cada camada usa pouco esforço, mesmo na hora de estudar as partes mais complexas. O resultado é que você chega no final entendendo mais e se esforçando menos do que os outros. Mas isso aí é um milagre. Como é que você faz isso? Na primeira camada, você vai pegar o material e procurar apenas o que é óbvio e fácil de entender. Viu algo complicado? Pula. Não entendeu? Passa pra frente. Tem um parágrafo gigantesco? Só dá uma passadinha de olho pra ver se tem alguma coisa que você já sabe. A ideia é simples. Encontrar as coisas que são extremamente fáceis de entender, ou que você consegue facilmente comparar e ligar com coisas que você já sabe. Eu sei que parece maluquice, mas nesse momento você tá literalmente montando as gavetas que você vai precisar utilizar para organizar todas as informações. Tá vendo quantas categorias existem? Que tipo de informação você vai precisar organizar? Como você vai juntar elas para fazer mais sentido na sua cabeça? Eu sei que pode parecer superficial, porque você pulou a maior parte do conteúdo, mas é literalmente isso, é superficial mesmo. Porém, em uns 15 minutos, meia hora, você consegue já ter uma estrutura, uma base sólida, que você vai usar para organizar um novo conhecimento que você vai adquirir nas próximas camadas. E sabe qual é o melhor de tudo? Se você está cansado, pode parar. Relaxa e continua amanhã. A primeira camada já está concluída. Você organizou a parte básica do conhecimento e tudo se tornou muito mais fácil do que estava 15 minutos ou meia hora antes. E o que você faz com essas informações? Vai escrevendo tudo que você acha que faz sentido, que você já conhece e tal. Depois que você terminar de anotar todas as coisas que você acha relevantes, que você já conhece e que são fáceis para você compreender, você vai tentar transformar isso em um tipo de mapa para você. Você vê que informações conectam o quê e vai diminuindo o máximo número de palavras que você utiliza, para deixar apenas lembretes para você, porque dali é que vão brotar os conhecimentos das próximas camadas. E essas anotações que você está vendo na tela são anotações minhas, dos meus estudos, para montar um programa de acompanhamento que eu tô fazendo para vocês aqui do canal, tá? Então se vocês quiserem, entra no grupo de WhatsApp que vai estar na descrição, que lá vão ter mais informações, vou estar lá falando com vocês. E no final desse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre como vai funcionar isso. Na segunda camada, você volta pro mesmo material, mas já com as gavetas organizadas. É como assistir uma série pela segunda vez. Tudo faz mais sentido. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, reler o material rapidamente, vendo o que parece fácil e que vai exigir pouco esforço para organizar mentalmente no esqueleto que você construiu na primeira camada. É claro que dessa vez você vai pegar coisas que eram complicadas demais na primeira camada, evidentemente, né? Só que você já tem todo o conhecimento da primeira camada, você sabe agora quais são as gavetas que você tem para organizar essas informações. E é justamente isso que vai tornar muito mais fácil você construir e organizar esses novos conhecimentos. Cada camada que você fizer vai demorar mais tempo, porque agora você tem mais coisas para entender e organizar do que tinha anteriormente. Provavelmente a segunda camada vai demorar uns 45 minutos, uma hora, às vezes um pouquinho mais, dependendo do tamanho do assunto que você está estudando. E o resultado é que você já tem uma base sólida, sem ter sofrido tanto para conseguir. A terceira camada é onde tudo se finaliza. Como você já tem toda a estrutura pronta, seu cérebro agora não tá mais lutando para entender onde isso aqui se encaixa. Agora é só você preencher os buracos, as lacunas que ficaram. Aqueles detalhes que você pulou nas outras camadas, agora eles fazem mais sentido, porque você já sabe onde colocar. É tipo quando você montou a casa de Lego e agora tá colocando as janelinhas, as portinhas, os bonequinhos, um lugarzinho bonitinho, relaxado, sem pressa, porque a parte difícil, a estrutura toda, já tá pronta e montada. A maioria dos tópicos que eu estudo se resolve com umas 3 ou 4 camadas, tá? Mas caso você precise de mais, tranquilo, vai fazendo no seu ritmo, porque esse é o grande segredo dessa técnica. Você tá literalmente dividindo o trabalho que o seu cérebro tem que fazer de uma maneira inteligente. E o mais da hora é que você passa mais tempo organizando do que lendo. E mesmo assim o esforço é baixo. No jeito normal de estudar, você gasta energia tentando entender e organizar ao mesmo tempo as coisas, sem nem saber se aquilo que tá na página 15 tem a ver com o que você tá lendo agora. Com as camadas é completamente diferente. Cada camada de conhecimento usa a mesma energia, mas para tarefas diferentes. Na primeira camada você cria a estrutura. Na segunda você organiza melhor. E na terceira você encaixa os detalhes. Mas peraí, como é que eu vou estar vendo mais conteúdo nas camadas seguintes e vai ser o mesmo esforço da primeira camada que eu não vi quase nada? É simples. O seu cérebro ele não tá mais perdido, tentando descobrir onde isso aqui se encaixa, vou precisar de mais uma coisa, ele já sabe. Então toda a energia vai ser para processar e organizar a informação nova. A parte mais incrível para mim é que fazendo isso, toda a sessão de estudos se torna fácil. Você não tá sendo surpreendido por algo extremamente complexo. Você tá sempre fazendo o que é mais fácil para você fazer naquele momento. E quanto mais você aprende, mais suas gavetas e sua estrutura ficam sólidos. E é por isso que mesmo que a cada camada você estude conteúdos mais complexos e mais detalhados, o esforço não aumenta.
conta? Esse método funciona porque ele conversa na língua do seu cérebro. Língua do cérebro, careca ficou maluco. Não tô falando sério, gente. Seu cérebro, ele não organiza as coisas de uma forma linear, que nem a gente anota no caderninho. E como as pessoas normalmente estudam, né? Valendo da página 1 até a página 15 direto. O cérebro interconecta tudo o que você está estudando com coisas que você já sabe. Quando você mapeia, cria suas gavetas e vai preenchendo elas, você está traduzindo a informação linear dos livros para a linguagem que seu cérebro entende naturalmente. Fora que transformar, né? Eu tenho que estudar 300 páginas desse livro. Vou dar uma olhadinha rápida no que é fácil. Tira todo o peso psicológico do estudo. E é por isso que depois de usar algumas vezes o método de camadas, o seu cérebro vai parar de associar estudo com sofrimento. E vai se tornar muito mais fácil você parar de procrastinar tanto assistindo vídeo de um careca no YouTube. Pô, muito maneiro. O método é legal e tal, mas por que eu deveria estudar mesmo sem vontade? E uma outra coisa que faz às vezes a gente procrastinar são aquelas pequenas irritações que tiram a nossa atenção do estudo. E uma das piores é quando você tá lá focado e de repente a cueca começa a enroscar, você tem que ficar puxando, acertando essa perninha aqui. Não tem foco que resista a uma cueca desconfortável. E é exatamente por isso que eu uso a cueca Performance da Insider há anos. A tecnologia é simplesmente absurda. É um tecido inteligente que não enrola, não esquenta, e se você resolver no meio do estudo sair pra correr e tal, a cueca não fica molhada de suor, não importa o quanto você corra, vá pra academia, caramba, ela tá sempre sequinha e você tá sempre confortável. Se isso não é o perfeito exemplo do slogan da Insider, Smart or Better Living, eu não sei o que é. O melhor que eu posso dizer da cueca Performance da Insider é que ela é tão boa que você esquece que tá usando. E com isso você consegue focar no que realmente importa pra você. E se isso não melhora a sua vida, eu não sei o que te falar. E o time desse mês é simplesmente perfeito, porque setembro é o mês do cliente da Insider. E somando o desconto especial do site com o cupomzinho Léo Xavier, te garante até 50% de desconto nas peças que estão lá. Não é só a cueca Performance, tem a Tech T-shirt que eu tô usando aqui, tem a Core T-shirt que eu adoro, tem a Spectrum Socks que é maravilhosa, e você vai poder utilizar as técnicas que você aprende nesse vídeo para organizar de fato o seu armário real, não só o armário mental. Então, usa o primeiro link na descrição, não perde essa oportunidade, porque as peças da Insider são as melhores do mercado. Para de perder foco com bobagem e investe em conforto que funciona de verdade. Muito obrigado, Insider, por acreditar no trabalho e por patrocinar esse vídeo. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Por que você deveria estudar se você não tá com vontade? Hoje, quando você vê alguém estudando muito, é sempre pelos mesmos motivos. Passar no concurso, no vestibular, ganhar mais grana. Eu não tô criticando, né? Estudo realmente muda a vida das pessoas e é fundamental para você sustentar a sua família. Mas a resposta real vai muito além disso. As pessoas perderam completamente o senso de que conhecimento tem valor. Conhecimento não é sobre virar nerdão da turma ou impressionar gente no LinkedIn. É sobre quem você se torna no processo. Cada vez que você estuda, você está literalmente construindo uma versão melhor de si mesmo. É tipo um videogame na vida real. Só que ao invés de subir de level matando um dragão, você sobe entendendo como o mundo funciona. Porque, gente, quando você lê um livro, é como se você estivesse tendo uma conversa particular com as mentes mais brilhantes que já passaram por esse pequeno planetinha da Via Láctea. Já pensou poder conversar com Machado de Assis sobre como as pessoas são hipócritas, com Tolkien sobre criar mundos fantásticos, com Marco Aurélio sobre como não surtar quando tudo tá dando errado? Essa coisa praticamente mágica que te diferencia de um animal. Porque o sapo pula, o papagaio fala, o golfinho nada, a galinha anda com 2 patas. Nada do que você faz é especial na natureza, exceto por uma coisa: você raciocina. Uma baleia não contempla se existe uma vida em outras galáxias. Uma girafa não pode estudar os conhecimentos das gerações passadas, mas você pode. E a única maneira de você nutrir essa habilidade é estudando. Ah, mas eu não tô com vontade de estudar agora. Querido primata que me assiste, a vontade é como a lua. Ora ela tá cheia, ora ela tá minguante, ora não tem nada. Você não pode confiar na vontade para fazer as coisas da sua vida. Você precisa de constância. E como você desenvolve essa querida constância, meu amigo careca? Usando o método das camadas e tendo um motivo claro para estudar. Quando você tem um motivo para fazer um comportamento, agir fica mais fácil. Por isso que o que importa é a motivação, é ter um motivo para sua ação. Pequeno problema é que a nossa experiência escolar meio que estragou tudo isso, certo? Ficar decorando fórmula de física sem saber de onde veio, estudar a guerra dos farrapos sem entender por que aquilo importa, é realmente muito desestimulante. E é por isso que eu insisto, estudar não é sobre acumular informação, é sobre desenvolver a sua capacidade de pensar. Quando eu entendi que conhecimento era uma ferramenta para minha vida, era a forma de eu ser independente, de eu parar de ser refém das narrativas que existem por aí, de eu finalmente construir a minha visão de mundo, isso me motivou absurdamente a estudar. Você pode se motivar por passar no vestibular, por ter um emprego melhor, ser uma pessoa melhor, mas o importante é que você ache a sua motivação para estudar. E chega um ponto que vira uma chavinha na sua cabeça. Você para de aceitar qualquer coisa que te falam e vira alguém que questiona, que analisa e que tira as suas próprias conclusões. Estudar ensina muito mais do que conhecimento. Te dá pensamento crítico e humildade, que são coisas raríssimas no mundo que a gente vive. Porque, gente, para estudar algo, você precisa ter claro uma coisa na sua cabeça: eu não sei e eu quero aprender. E isso é revolucionário numa época em que todo
todo mundo é especialista em tudo na internet. Estudando, você tem noção do tamanho da sua ignorância. Você sabe que sempre terá alguém que sabe mais de tal assunto do que você. E tá tudo bem. A verdade é que todo mundo tem algo pra te ensinar na vida. Basta você ser gentil e verdadeiramente ouvir o outro. E olha, se nada disso te motivar, você pode usar algo que o professor Clóvis de Barros explica muito bem. Brio. Brio é você ter um sentimento de honra, de bravura e dignidade intelectual. É quando alguém fala pra você assim, mas esse texto do Nietzsche aí é impossível, só que é muito gênio consegue entender. E aí você pensa, peraí, como assim? Só que é muito gênio? Me dá esse troço que eu vou estudar, nem que eu tenha que ler esse negócio 390 vezes eu vou entender essa parada. Eu, particularmente, sempre tive essa sensação de ficar inconformado como que eu não consigo entender alguma coisa, pô. Como pode alguém ter escrito algo em português, tá em português e eu não consigo entender? Eu entendo as palavras, mas a frase não faz sentido, parágrafo, como? O que você faz? Você estuda, você lê mais uma vez, 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes, 1000 vezes. Vai ler alguém que estudou esse cara pra te explicar aquilo lá, mas você tem que entender, pô. Você tem que ficar inconformado com um negócio desse. Como? Como que você não entende? Sabe? É tipo o Bambam, pô. Como é que não dá? Sai de casa, come pra caralho. Pô, só nesse canal, né? Só nesse canal que você vê Nietzsche, Clóvis de Barros e Bambam pra explicar a mesma coisa. Mas é isso aqui que é assim que funciona a minha cabeça. É uma parada que me deixa indignado, pô. Você vive bem, você trabalha, seu cérebro tá funcional, tá tamanho normal, tá as conexões neurônicas estão tudo bonitinho ali, sabe? Você fala outra língua e você não consegue entender o que um alemão em 1800 falou. Pô, se isso não é pra te deixar inconformado, não te embrulha o estômago, você não fica, pô, não é possível uma coisa dessas. E aí vem gente com orgulho de ser ignorante. Mas pra que eu vou precisar saber de uma coisa dessa? Por que eu vou precisar entender Bhaskara, Nietzsche? Sério, se isso não é pra tirar qualquer um do sério, eu não sei o que é. Porque a realidade, gente, é que estudar é o único comportamento na sua vida que vai te levar a lugares que você jamais poderia imaginar. E eu não tô falando só de carreira ou dinheiro. Eu tô falando de você se tornar alguém interessante. Alguém que adiciona valor nas conversas. Alguém que consegue ajudar os outros com conhecimento. É você deixar de ser gado e se tornar uma pessoa que pensa. Porque o mundo já tá cheio de gente que só anda com a manada. A verdade é que estudar não é um comportamento isolado. É um estilo de vida. É mais do que ler e anotar. É entender que aprender faz parte de quem você é. É ouvir uma música e querer entender a história por trás dela. Ter uma conversa e perceber que você não entende nada de economia e você vai atrás pra entender. Não tem como você ficar sentado achando que tá tudo bem. Quando você vira uma pessoa que estuda, tudo fica mais interessante. Você tem fome de conhecimento, porque você sabe que o conhecimento te dá liberdade. Liberdade de não ser manipulado por qualquer espertalhão que aparece vendendo sonhos. Liberdade de formar suas próprias opiniões, ao invés de repetir o que você ouviu todo mundo falando na internet. Entenda uma coisa, você não precisa de vontade para começar a estudar. Você precisa começar, que aí a vontade aparece. O Método das Camadas é uma ferramenta incrível, que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Eu uso para fazer tudo, desde para estudar pros vídeos aqui, para estudar coisas da minha vida que eu quero aprender, para estudar, para montar o programa que eu tô montando para vocês, até para fazer os roteiros do canal. Mas o que realmente importa é você decidir que tipo de pessoa você quer ser, o dono dos seus próprios pensamentos ou alguém que copia a opinião alheia. Então, tenha brio, para de reclamar, senta a bunda na cadeira e melhora a sua capacidade de pensar, porque no final das contas, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o que tá dentro da sua cabeça. Fala pessoal, muito obrigado por quem chegou até o final aqui no vídeo, por quem tá interessado por esse programa de acompanhamento. Eu faço vídeos aqui no canal, eu tento ajudar vocês da melhor maneira possível, mas eu crio uma forma de eu estar mais próximo de vocês, acompanhando de fato vocês semana a semana e a gente indo juntos pra produzir mais, pra ser pessoas melhores, pra estar mais satisfeitos com o que a gente faz toda semana. E a gente tem uma noção de como acompanhar essa evolução nossa. Então eu tô montando não só um curso com videoaulas e tal, mas um programa de acompanhamento, em que eu vou estar junto com vocês. Então se você estiver interessado nisso, clica no link da descrição, vai pro WhatsApp, lá vou estar eu conversando com vocês, fazendo vídeos pra explicar como é que vai ser esse programa, como vocês vão poder acessar ele em breve pra gente ter um contato mais próximo. Vai ser um prazer estar mais próximo de vocês. Eu espero que seja algo que agregue muito, muito valor pra vocês. Eu tô fazendo isso com todo o carinho e dedicação que eu tenho. Muito obrigado por todos que acompanham o canal, por todo mundo que gosta do meu trabalho. Eu não quero que de forma alguma vocês imaginem que isso vai mudar nada. O canal vai continuar da mesma maneira, um vídeo por semana no mínimo, com a mesma qualidade, com a mesma dedicação. Não se sintam pressionados a comprar, não vai ser um preço estratosférico, não vai ser nada disso, não vai ser... Não vou estar aqui vendendo sonhos, não vou estar vendendo nada, tá, gente? Eu acho que vocês vão gostar muito. Muito obrigado. Muito obrigado por todo o carinho, por acompanhar meu canal, por gostar de mim e... tamo junto sempre, gente. Um beijão, um abraço e até a próxima. Tchau!